Nesta manhã de quinta-feira, vivenciando a Semana Nacional da Família e a 19ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 21, 19 e 1. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que lhe fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, estamos vivenciando a Semana Nacional da Família e essa 19ª semana do Tempo Comum. A liturgia vem nos ensinando, através do Evangelho de São Mateus, quando o Senhor, no dia de hoje, nos ensina a perdoar, nos ensina a ter um coração agradecido, um coração que ama, porque somente quem ama, quem tem um coração cheio de amor,
consegue perdoar, porque esse perdão precisa brotar do coração. Assim nos lembrava o Evangelho. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. É Jesus nos ensinando no dia de hoje a dar o perdão. E quando Jesus fala, nos ensina, é porque Jesus também vive o mesmo que ele ensina. Vive esta coerência. Quando ele fala de amor, é dele que brota o amor. E quando ele fala de perdão, tenhamos esta certeza, é dele, do seu coração, que brota também o perdão, o desejo de perdoar. E nesta página de hoje, Pedro, que aproxima de Jesus, para perguntar quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. Porque naquele tempo tinha lá um limite de perdão. A pessoa errava e você dava o perdão até 4 vezes. Mas com esta dinâmica e também esse número simbólico, 7, Pedro então pergunta para Jesus se as vezes que nós precisamos perdoar se chega a 7 vezes. E Jesus diz que nós precisamos perdoar sempre, perdoar de coração, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, infinitamente. E para isso Jesus então conta esta parábola do patrão que resolveu acertar as contas com seu empregado. Resolveu acertar as contas porque chega um momento em que precisamos e vamos precisar também acertar as contas com Deus. Não sabemos nem o dia e nem a hora, mas esse dia chegará para todos. Então, esse patrão começou o acerto e trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Assim ressalta o Evangelho. Lhe devia uma enorme fortuna. Então o patrão mandou então prender esse empregado para que ele pudesse pagar a dívida. Mandou ser vendido como escravo, claro, junto com tudo que ele possuía, famílias e tudo mais, não é? A família sendo vendida como escravos para pagar a dívida. E o empregado, esse que devia uma enorme fortuna, caiu aos pés do patrão, suplicando, pedindo um prazo para pagar a dívida. E o patrão então concedeu esse prazo, atendeu esta súplica desse prazo para pagar a dívida. E mais ainda, o patrão perdoou-lhe a dívida, aquela enorme fortuna. E esse mesmo empregado, ao sair dali, encontrou um companheiro que estava devendo, ressalta o Evangelho, apenas 100 moedas. Lembremos que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E esse empregado devia apenas 100 moedas, mas esse que foi perdoado fez a mesma coisa, não é? Paga-me a dívida. E esse companheiro, da mesma forma, caiu aos seus pés, suplicando, pedindo o prazo, mas ele não quis saber. Ele queria receber a dívida. E os companheiros, vendo aquilo, ficaram enfurecidos e foram contar o patrão. E o patrão então o chama para dizer: olha, eu te perdoei a tua enorme fortuna que você me devia.
Você não devia também fazer o mesmo com seu companheiro? É o perdão, é a gratidão. Quando nós somos perdoados, gera em nós um sentimento de gratidão, um sentimento de também querer perdoar. Como nos lembra uma música antiga, não é? Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não me dá o seu perdão. Porque o perdão precisa brotar do coração e só um coração grato, um coração que ama, é capaz de perdoar. Ou como nós rezamos todos os dias no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas da mesma forma como nós perdoamos. Tantas vezes rezamos sem pensar nas palavras e nós estamos dizendo a Jesus: perdoa-me da mesma forma que também eu dou o perdão. Então, se eu não dou o perdão, eu não recebo o perdão de Deus. Assim que rezamos no Pai Nosso. Então, queridos ouvintes, vamos aproveitar este Evangelho, esta página de hoje que Jesus nos ensina a perdoar. E vamos então exercer o perdão. Pedir ao Senhor que nos ajude a perdoar de coração, como Ele nos pede no Evangelho de hoje. E só assim nós vamos também receber o perdão de Deus. Com certeza, a nossa dívida com Deus é maior do que a dívida de um irmão para conosco. Perdoando é que será perdoado. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude a perdoar e que Ele também nos dê, no dia de hoje, o seu perdão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.